Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 17. Dimas, nós queremos meditar nesse capítulo que chama Oração Sacerdotal de Jesus. Esse capítulo chama a Oração Sacerdotal de Jesus. É uma oração que Jesus fez para os seus discípulos antes da sua partida. E o que Jesus falou aqui nessa oração, o que ele disse aqui, fala da vida que ele viveu e da vida que ele quer que eu e você viva. Então, aqui é Jesus orando por nós. João 17 é Jesus orando por cada um de nós, pelos seus discípulos, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja que Deus faça em nossas vidas. Então é importante nós meditarmos nesse texto, porque ele pode trazer para você clareza da missão de Deus, da vocação de Deus, o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós. Então, nós queremos meditar nesse texto. E antes de nós entrarmos nele, eu só quero lembrar, da última vez que eu ministrei para os irmãos, nós falamos aqui, que Deus tem 5 grandes propósitos para a igreja. A Bíblia fala de 5 grandes propósitos que Ele deu para nós como igreja. Então, no Velho Testamento, é o chamado grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é adoração. É você viver uma vida que glorifica a Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Isso é ministério, é serviço. A vida cristã é um serviço de uns aos outros. E depois Jesus fala, antes de partir também, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso fala de evangelismo, da nossa missão como igreja de pregar o evangelho a todas as pessoas da terra. Isso é chamado de evangelismo. Adoração, ministério, evangelismo. Depois Jesus fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é comunhão, isso é fazer com que as pessoas façam parte da comunidade da fé, da igreja. Não há a mínima possibilidade de você ser um cristão ermitão, um cristão que viva isolado, um cristão que viva a sua fé sem o relacionamento com os outros. Isso é anticristão, isso é contra tudo aquilo que Deus planejou para nós. Então Deus quer que nós façamos parte da sua família, isso é chamado de comunhão, de vivermos em unidade como igreja. E em último lugar, ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ou seja, discipulado. Então que a igreja, nós somos feitos para adorar, para servir, para evangelizar, para congregar e para discipular. São os 5 grandes mandamentos de Deus para nós. Vou repetir: adorar, ministério, adoração, ministério, evangelismo, comunhão e discipulado. E nós vamos mostrar isso também na oração sacerdotal de Jesus, Jesus falando dessas coisas, tudo num só lugar, explicando aqui detalhadamente para nós tudo isso, ok? Nós vamos ler na NAA, na tradução normal que eu sempre uso aqui, João 17, então diz assim a palavra de Deus: e eu queria que você prestasse atenção e meditasse, pudesse anotar as coisas que nós vamos falar aqui.
ele diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Agora presta atenção, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus. Então, a vida plena é nós conhecermos a Deus. A vida plena é nós conhecermos inteiramente a Deus. E isso é que nós vamos ver, faz parte da adoração. Não tem como você adorar sem você conhecer a Deus. E o versículo 4 ele é mais específico. Ele diz assim, terminando o 3, né? E a vida eterna é essa, que conheço a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 4, eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra. Eu vivi uma vida que fez com que o teu nome fosse conhecido. Eu vivi uma vida plena na tua presença. Jesus dando testemunho de si mesmo. E ele falando, e nós precisamos entender isso, que essa é a nossa missão, viver para agradar a Deus, viver para adorar a Deus, viver para fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido em toda a terra, o nome de Jesus seja exaltado, conhecido, glorificado. Nós fomos feitos para glorificar a Deus, nós fomos feitos para ter um relacionamento íntimo com Deus. Preste atenção, quando Jesus foi criar os peixes, se você olha lá em Gênesis 1, tem algo interessante. Quando Jesus foi criar os animais aquáticos, Jesus falou para o mar. Ele disse para o mar, produzam seres viventes conforme a sua espécie. Jesus falou para o oceano, para os oceanos, para que eles produzissem seres vivos, cada um segundo a sua espécie. Diz assim, Gênesis 1:19, houve tarde e manhã do quarto dia, versículo 20, e Deus disse que as águas sejam povoadas por enxames de seres vivos, e as aves sobrevoem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. Deus viu que era bom, e Deus o abençoou dizendo: sede fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã do quinto dia. E 24, e Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie. Então presta atenção. Presta atenção. Quando Deus quis criar os seres aquáticos, Deus falou com as águas. Quando Deus quis criar, mamíferos, né, os animais terrestres, Deus falou com a terra, que a terra produz seres vivos. Então, os animais aquáticos são totalmente dependentes da água. Os seres vivos são totalmente dependentes da terra. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus falou para si mesmo. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o mar produziu os peixes, a terra produziu, né, os animais, mamíferos e outros, e aves. Mas quando Deus quis criar o homem, Deus tirou de dentro dele. Deus nos tirou de dentro dele. Então, se você tira o peixe da água, ele morre. Se você coloca uma vaca no oceano, ela morre. Se você sai da presença de Deus, você morre. Você deixa de viver. Então,
o homem sem Deus, ele apenas existe, mas ele não é capaz de viver. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus nos criou totalmente dependente dele. A Bíblia diz, Paulo fala, nós somos criados dele, saímos dele, por ele e para ele. Então eu e você fomos criados para adorá-lo, para servi-lo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Que a nossa vida tem que ser uma vida que glorifica Deus. Ele falou lá em João 17, eu te glorifiquei, Deus. Ele falou isso pouco antes de morrer. Eu te glorifiquei, né, aqui na terra. Então, tudo que nós fazemos é adoração a Deus. Lá no seu trabalho você adora a Deus. Você não adora a Deus aqui quando você está cantando aqui, quando você está na igreja. Você adora a Deus em tudo. Então, quando você for brigar com sua mulher, lembra, eu vou adorar a Deus brigando com minha mulher. Tenho certeza que a forma de brigar vai ser diferente. Quando você for corrigir seu filho, quando você for fazer seus negócios, adoração, irmão, não é cantar, não, irmãos, adoração é uma vida, é tudo que você faz é adoração a Deus. A única coisa que você não faz adorando a Deus é pecar. O pecado não glorifica a Deus, né? Então, nós somos criados por Deus, nós somos feitos por Deus, e nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida que exalta, e foi isso que Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, e agora, ó Pai, glorifica-me comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. E aí ele continua dizendo, versículo 6, ele vai falar, então nós falamos que Jesus, ele viveu uma vida que glorifica a Deus, isso é adoração. Viver uma vida que glorifica a Deus. Adoração é viver para a glória de Deus. O que é adoração? É viver uma vida para a glória de Deus. Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Eu cumpria tudo aquilo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Segundo lugar, ele vai falar aqui no versículo 6, ele diz assim, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eu fiz com que o teu nome fosse conhecido. Eu preguei o evangelho. Isso chama-se evangelismo. Eu proclamei o seu nome, eu manifestei o seu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então, Jesus está falando, ó, eu vivi uma vida que te glorifica, eu adorei o Senhor com a minha maneira de viver, eu proclamei o evangelho, eu manifestei o teu nome, né? Eu manifestei o teu nome àqueles que me deste ao mundo. E ele continua dizendo, versículo 8, isso fala, né, da nossa ordem de pregar o evangelho. Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quando Jesus foi embora, antes de subir, ele soprou sobre os discípulos seu Espírito Santo, e os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e ele disse assim, mas vocês receberão poder, né? Ele falando, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Em Atos 1:8 Jesus fala isso, e serão minhas testemunhas. Então Deus quer que eu e você seja cheio do Espírito Santo, para quê? Para darmos testemunho, para proclamarmos o evangelho, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Para que Deus quer que eu e você sejamos cheios? Para que nós possamos dar testemunho, para que possamos proclamar, para que possamos evangelizar através da nossa vida, do nosso trabalho. Ele continua dizendo aí no versículo 8, olha o versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e crerem que tu me enviaste. 9. E por eles é que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste,
porque são teus. Jesus está falando assim, olha, eu vivi uma vida que te glorifica, eu anunciei o Evangelho, e as pessoas que o Senhor me deu, eu ensinei para elas, eu compartilhei da minha vida com elas, né? Eu estava orando por elas, eu me entreguei a essas pessoas. Ele diz, porque eles têm transmitido as palavras. Isso se chama discipulado. Não basta, quando você realmente adora a Deus, você glorifica Ele com a sua maneira de viver, você proclama o Evangelho e você evangeliza, e aquelas pessoas que você evangeliza, você compartilha, você ensina. Jesus falou, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é discipulado. Está vendo que tudo que nós vemos lá no grande mandamento, na grande comissão, está incluso aqui na oração sacerdotal, Jesus falando para nós, que nós devemos discipular as pessoas, ensinar as pessoas a viver a vida de Deus. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo fala assim para nós: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, cresça na fé. Paulo falando a Timóteo, meu filho, cresça na fé, larga de ser menino, viva uma vida plena, amadureça, cresça. E aí ele continua no versículo 2, ele diz assim, e o que você ouviu de mim, aquilo que você aprendeu comigo, olha o que Paulo está dizendo, Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, na presença de muitas testemunhas, tudo aquilo que eu compartilhei com você, tudo aquilo que eu ensinei para você, as pessoas viram, testemunhas viram o tempo que eu gastei com você, o discipulado que eu fiz com você. Ele diz, isso mesmo, transmita a outros homens fiéis. Pega tudo que você aprendeu de mim e repassa isso para outras pessoas. Escolha pessoas idôneas, pessoas fiéis, que você possa compartilhar a fé com essas pessoas. E ele diz mais, idôneos para instruir a outros. Ou seja, você aprendeu de mim, Paulo falou, Timóteo, você aprendeu de mim, o que você aprendeu de mim, Timóteo, você transmite a outros, e que esses outros sejam capazes de transmitir a outros, porque é assim que o Evangelho é pregado desde sempre, irmãos. É um a um, é eu ensinando você, você ensinando outros, e de forma que esse outro também é capaz de repassar isso a outros. Isso é Evangelho, isso é discipulado. Então, uma igreja madura é uma igreja formada por discípulos. E o que Deus quer de cada um de nós, que todos nós, eu e você, sejamos discípulos maduros, ou seja, vivamos uma vida que glorifica a Deus, preguemos o Evangelho a toda criatura, ensinemos o Evangelho àquelas pessoas que estão próximas de nós, para que essas pessoas também possam ensinar a outros. Isso é vida de Deus, isso é Evangelho, isso é maturidade. Deus quer isso de todos nós. E o papel, presta atenção, o papel principal do pastor, o papel principal do pastor, olha para mim, presta atenção, o papel principal do pastor é te capacitar para que você viva o Evangelho de Deus de forma plena e você possa transmitir isso a outros. Quando Deus for sentar comigo e vai exigir de mim a prestação de contas, o que Deus vai cobrar de mim, irmãos, não são quantos cultos empolgantes, atrativos, maravilhosos nós fizemos, quantas programações, quantas realizações, quanto que eu investi em crescimento de igreja. Não, irmão, sabe o que Deus vai cobrar de mim? O quanto eu, Júlio, me dediquei a fazer com que você deixasse de ser uma pessoa imatura na fé e se tornasse uma pessoa madura em Deus. Você crescesse. O que Deus quer de nós, então, a qualidade de uma igreja não é medida pelo número de pessoas que frequentam aquela igreja,
mas pelo número de pessoas maduras, pessoas realmente que conhecem a Deus, conhecem as suas responsabilidades e têm o seu compromisso com Cristo, têm o seu compromisso com o Evangelho de Deus. Em quarto lugar, vamos continuar em versículo, nós vamos lá, versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, porquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um. Para que eles sejam, olha só, falando de estar congregado, de ser uma igreja, de ser um corpo, de ser uma família. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, vida de comunhão, de relacionamento. Não dá para você enfrentar as adversidades da vida sozinho, irmãos. Não dá para você enfrentar a adversidade da vida sozinho. E eu até trouxe aqui para os irmãos, coincidentemente, eu recebi ontem uma pesquisa que fala uma pesquisa feita em 2020 sobre o que estava acontecendo com as pessoas que estavam passando em lockdown. Essa pesquisa ela foi feita nos Estados Unidos, não foi feita aqui no Brasil. E essa pesquisa eu quero compartilhar, ela foi feita pela Pew American Trends Panel, coletado em março, de 19 a 24 de março de 2020. Essa pesquisa, ela perguntou sobre as pessoas, no auge, em março, lá, quando começou a pandemia, as pessoas todas trancadas, e ela perguntou a essas pessoas, primeiro, o espectro político dessas pessoas, se elas eram progressistas, eram de centro, eram conservadoras, e qual a religião delas, tentando ligar problemas mentais ver a relação que tinha problemas mentais com o espectro político das pessoas e com a religião que elas tinham. E aí eles coletaram muitos dados, mas uma coisa que ficou interessante nessa pesquisa, e eu tenho aqui, depois se quiser compartilhar, ela está toda em inglês. Uma coisa interessante é que essa pesquisa demonstrou que as pessoas, e eu vou pegar apenas a parte que nos interessa aqui na palavra, para não sairmos do assunto, que pessoas que frequentavam lá, as pessoas que tiveram os grandes problemas problemas na mente, envolvendo depressão, ansiedade, solidão, estresse. Eles pegaram todos esses casos e mapearam tudo. E esses problemas afetaram grandemente, primeiro, os ateus, depois, em número menor, os agnósticos, né? Deixa eu ver se eu pego aqui para os irmãos aqui a quantidade, né? E ela foi pegando depois as pessoas que não frequentam religião e tudo mais. Pesquisa, eu peguei ela ontem, eu recebi ela ontem, uma pesquisa recente, mas o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é que dessa pesquisa, o que eles conseguiram captar é que quanto mais distante uma pessoa estava de Deus,
mais ela ficou neurótica, ansiosa, estressada, solitária durante o Covid-19. E a pesquisa demonstrou que pessoas que frequentaram igreja, tinha um grupo de comunhão, de relacionamento, que frequentavam a sua comunidade, em pelo menos 2 vezes na semana, que em 2 dias da semana ela estava envolvida com a sua comunidade. Essas pessoas foram minimamente afetadas por esses problemas mentais. E as pessoas que mais estavam fora desse contexto foram grandemente afetadas. Eu quero só ler um resumo da pesquisa aqui para os irmãos, que ele diz assim: peguei 3 dessas outras perguntas sobre doenças mentais e analisei. Por exemplo, fui perguntando às pessoas que, com frequência, nos últimos dias, elas sentiram uma série de coisas, como depressão, solidão, ansiedade. Novamente, trata-se de liberais, conservadores, dividido em frequência religiosa. Ele pegou essas pessoas e colocou dentro do espectro religioso dessa pessoa. Lembre-se que essas perguntas foram feitas durante o pico dos bloqueios do Covid-19, portanto, este provavelmente é um dos piores momentos da história recente dos Estados Unidos para a saúde mental. E ele diz assim: mas penso que pode-se ver claramente que a frequência religiosa tem um impacto positivo em alguma dessas respostas. Aqueles que frequentavam mais os serviços religiosos antes do início do lockdown tinham menos probabilidade de ficarem ansiosos ou deprimidos. Mas será que esses resultados se sustentam em uma análise de regressão? Inclui controle de idade, renda, educação e raça? Direi isso sem equívocos. Olha o que esse pesquisador fala. A frequência religiosa regular parece ser uma espécie de panaceia para muitos problemas de saúde mental que as pessoas encontraram durante os últimos anos. Panaceia é aquele tipo de remédio que você pensa que isso aqui cura tudo. Tipo assim, aloe vera, né? Você vê falar de aloe vera cura tudo. Cura próstata, cura câncer, cura rins. Então tem gente... Isso é uma panaceia. Então ele está falando assim, você pode até pensar assim que frequentar a igreja é uma panaceia, que cura tudo. Ele está falando, mas a pesquisa está apontando aqui. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte, você pode ver isso de forma consistente em todos os frequentadores semanais. Você pode ver isso de forma consistente nesses dados. Os frequentadores semanais são menos ansiosos e deprimidos do que aqueles que nunca frequentam serviços religiosos. Claro que você pode acreditar que é porque há cura sobrenatural envolvida nessas muitas religiões, e isso afasta a depressão. Ele fala, você pode até pensar que isso aí é porque Deus entrou, é um sobrenatural, um milagre, mas ele está trazendo para nós dados científicos. Ou você pode acreditar que apenas está perto de outras pessoas regularmente tende a levantar seu ânimo e gerar um sentimento de pertencimento. De qualquer forma, encontrar uma comunidade de pessoas com ideias semelhantes pode ser um bom primeiro passo para aqueles de nós que estão enfrentando alguns problemas de saúde mental. Então, está vendo, irmãos? Até os cientistas estão falando que pertencer, que comunhão, que relacionamento, que vínculo, evita você de depressão, ansiedade, loucura. Porque Salomão já falava isso há muitos tempos atrás. Salomão falava lá em Provérbios, ele fala assim, aquele que se isola comete loucura. Você vai ficar louco. Igreja, problema. Você vai ficar louco. E agora os dados científicos estão trazendo para nós essa estatística. Nós precisamos nos relacionar. E por isso a insistência de Jesus para nós nessa situação. Continuando, em último lugar, ministério. Olha só o que ele vai dizer para nós aqui.
Versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que o tires do mundo, mas para que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste, presta atenção, assim como tu me enviaste, Jesus foi o primeiro missionário, irmãos. Jesus foi enviado por Deus para evangelizar-nos, para nos comprar para Deus. E olha o que ele está dizendo no versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então presta atenção, irmão. Todos nós cristãos fomos enviados por Jesus ao mundo para exercer ministério, para servir pessoas, para pregar o evangelho. E nós, nenhum cristão genuinamente pode viver sem essas 5 marcas, de adorar a Deus, de ter um ministério, né, em favor dos seus irmãos. O que é ministério? Por exemplo, você pega aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Os ribeirinhos na Amazônia. O governo federal não chega lá, o governo estadual não chegam lá. Porque médico nenhum quer trabalhar naquelas comunidades, sem infraestrutura, sem laboratório, sem medicamentos, sem aparelhos. Não, é impossível para o governo fazer atendimento médico junto aos ribeirinhos da Amazônia. Vou só dar um exemplo, irmãos, aos índios. E nós temos, por exemplo, uma missão americana sediada aqui em Anápolis, chamada Asas de Socorro, que reúne, você que é profissional da área de saúde, médico, dentista, enfermeiro, eles preenchem todo um cadastro e faz uma escala. E aí, esses irmãos, essa missão é mantida por oferta brasileira, mas principalmente os americanos, né? Eles compraram, inclusive recentemente, eles compraram um Caravan, um avião de última geração. Eles pegam os médicos daqui, os médicos dão as férias para Jesus. Estou de férias 30 dias. Podia ir para Madrid, podia ir para Paris, podia ir para Nova York, mas vou para os ribeirinhos, vou dar minhas férias para Jesus. Os caras vão, ficam lá, levam... e o acesso é complicado, então você tem todo o avião que leva, o hidroavião, barco, hospital, tudo com medicamentos, e faz-se um trabalho fantástico, né? Tratamento, inclusive alguns irmãos aqui da igreja também já participaram lá na missão Amazônia, que a Sal da Terra também faz, né? Então, é um trabalho que você tem lá, a igreja presbiteriana lá tem, a Assembleia de Deus lá também tem um barco hospital muito grande, com todo equipamento, quase que como uma UTI móvel. Não é um UTI, mas é um gabinetes odontológicos, pediátricos, toda estrutura. Esses caras vão para a mata e vão lá cuidar. Aí você pergunta assim, o governo não dá conta, e o governo, muitas vezes, você enfrenta problemas por questões ideológicas, por questões políticas, o governo tentando barrar isso, mas como é que barra? Ele não dá conta de fazer isso. E o que é que leva esses irmãos a fazer isso? Dinheiro. Não, ninguém ganha R$1. Os caras pagam para ir lá trabalhar, pagam para ficar lá mês, do mini barraca, enfrentando toda aquela dificuldade ali da Amazônia. Sabe por quê, irmão? Porque há um chamado, ele entende que como médico, como enfermeiro, como odontólogo, seja a especialidade que ele for, ele tem que glorificar a Deus, ele tem que compartilhar com as pessoas, ele tem que servir, e essas pessoas estão lá servindo a Jesus, naquele lugar onde, se a igreja não vai, ninguém vai. É impossível o governo chegar nesses locais. Então, porque não é uma questão de salário, irmão. Não é uma questão de dinheiro. O dinheiro não consegue pagar as pessoas para morar nesse lugar. Mas as pessoas vão por amor a Jesus, porque entende que tem um ministério, tem uma vocação, e o dom que Deus nos deu, nós temos que ter usado para servir as pessoas. Isso é ministério. Isso é chamado de ministério. Ministério é serviço, irmão. E eu encerro aqui essa questão do ministério,
lendo com vocês João, capítulo 13, né, a última ceia, lá na Santa Ceia. Eu encerro com os irmãos lendo isso aqui. Disse assim, João 13, 12. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Jesus pegou, ele vestiu uma roupa, né, uma toalha, uma roupa de servo, pegou uma bacia, e Jesus fez o papel de um escravo. Quando você frequentava a casa de uma pessoa, você tinha um escravo. Se você não tinha condição de escravo, você alugava um escravo. Os caras alugavam escravo. Era a cultura da época. Aí o cara chegava para entrar na sua casa, com o pé tudo sujo, ele tomava banho na casa dele, mas no caminho sujava. Aí você sentava na cadeira, tinha um escravo que vinha, lavava os seus pés, e depois de lavar os pés, ele pegava uma toalha e enxugava os seus pés para que você entrasse e sentasse à mesa. E aí, Jesus fez isso. Jesus pegou uma toalha, uma bacia de água e lavou os pés dos discípulos. E Jesus, depois que lavou os pés, perguntou para eles: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isso é ministério, irmão. Isso é serviço. Quanto que nós pagamos para que as professoras estão lá na salinha agora cuidando dos seus filhos? Nada. Essas pessoas estão dando a vida dela, o tempo dela, a oferta dela, para servir o Senhor. Quanto que esses músicos aqui ganham para louvar o Senhor? Nada. E muitas vezes eles pagam. Tem que comprar corda de violão. Nunca nenhum desses chegou para nós. Assim, o Lucas mesmo nunca chegou aqui e falou: pastor, compra uma corda de violão lá na conta da igreja lá, paga. Não, eles compram, né? Sempre. Eles pagam para exercer ministério. E geralmente esse ministério você paga para exercer. Você gasta uma gasolina, você gasta seu tempo, você faz um jantar na sua casa, você faz um lanche. Então ministério às vezes, isso, é lavar os pés. É fazer coisas que geralmente você não faria em circunstância alguma, mas você faz. Aí Jesus diz assim, continuando: porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Por quê, irmão? Bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus falou: vocês não são maior do que eu. Vocês me chamam de mestre e de Senhor. Eu sou o Senhor do universo mesmo. E eu sendo Senhor, eu lavei o pé de vocês. Irmão, existe uma cena mais absurda do que essa. Por isso, dá para a gente entender um pouco quando você olha a reação de Pedro. Quando Jesus falou que ia lavar os pés de Pedro, Pedro falou: de jeito nenhum. Onde que eu vou permitir que o Deus Criador do universo vista de toalha, pega uma bacia e vem lavar meus pés? Nunca! É disso que nós estamos falando. O Deus Criador do universo se humilhou, pegou uma bacia, toalha e foi lavar os pés, rachado, poerento, pé de Tode, daqueles discípulos, lhe lavar, escovar. Foi o que Jesus fez, o Deus Todo-Poderoso. É disso que nós estamos falando. E Jesus está falando: sabe por que eu fiz isso? Para dar exemplo para vocês, para que todos vocês exerçam um ministério, para que todos vocês sirvam uns aos outros. Até a liderança de vocês tem que ser uma liderança que serve. Tem cara ganhando dinheiro aí, né? Aquele livro mesmo lá, o Monge Executivo, o cara ganhando dinheiro, pegando um princípio da liderança através do serviço, um princípio bíblico, e o cara racha de ganhar dinheiro, para ensinar uma coisa que Jesus está falando para nós aqui: liderança é serviço. Então, irmão,
exerça seu ministério. 5 princípios. Viva uma vida que glorifica a Deus. Exerça seu ministério. Sirva os seus irmãos. Evangelize, pregue o evangelho a toda criatura. Seja membro da comunidade, da família do Senhor. E discipule pessoas. São 5 propósitos. 5 missões que Deus entregou para a igreja. 5 propósitos que Deus confiou a cada um de nós, que nós devemos exercer com todo zelo e maestria para a glória do Senhor. Amém?